Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo, com seu amigo Denis Gonçalves. Já aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu pedido de oração e vamos diretamente à leitura da palavra hoje. Ultimamente eu tenho vindo aqui e compartilhado muito do livro de Mateus, do Novo Testamento, as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E hoje eu quero ler para vocês em Mateus 7, que diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu gosto muito dessa parábola porque isso volta e traz para a gente refletir. Porque a palavra do Senhor aqui fala, da medida que nós formos julgar alguém, nós seremos julgados. Um dia nós chegaremos ali, diante de Cristo, para que Ele julgue os nossos feitos e julgue o que nós fizemos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem muitas manias, de sair julgando as pessoas e às vezes já sair fazendo um conceito daquela pessoa e julgar aquela pessoa. E nos últimos dias, já até fiz um vídeo aqui falando sobre o Miguel, acho que é Miguel de Oliveira, o rapaz lá do The King of the Power, o irmãozinho, o pregador, suposto pastor, que profetizava, profeta. E muitas pessoas julgaram. Ele foi julgado por todos, por ímpios, cristãos, não cristãos, todas as pessoas fizeram seus julgamentos. Mas a gente tem que tomar cuidado para julgar as pessoas, porque vai chegar um dia que nós também seremos julgados. E eu já quero ler para vocês aqui uma passagem da Bíblia que é bem conhecida, que diz assim, presta bem atenção, acho que você já ouviu falar dessa passagem da Bíblia, que diz assim, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Conhece esse versículo da Bíblia? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Que fica lá em Inventation do Dennis. Eu acabei de inventar, isso não é da Bíblia. Acabei de falar aqui, não é da Bíblia. É um provérbio popular que talvez tenha sido inspirado em um versículo da Bíblia, que fica em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E aí, o que leva a gente a entender? Que muitas vezes, eu já tinha falado isso aqui, que a gente julga o menino Miguel, mas eu já falei isso aqui, que é real, que a gente é a média das pessoas que a gente anda junto, a gente realmente, com quem a gente anda, a gente vai aprendendo, a gente vai reproduzindo aquilo que as pessoas que a gente anda acaba fazendo. Às vezes, a gente começa a andar muito junto com a pessoa e começa a repetir as palavras, gestos e comportamentos da pessoa. Às vezes por imaturidade, às vezes porque não está vigiando na presença de Deus, a gente começa a fazer e cometer atos e às vezes comportamentos das pessoas. E quando eu disse aqui, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és, é justamente sobre as companhias, mas isso não é um versículo bíblico. Muitas pessoas acham que é da Bíblia, mas não é. Provavelmente foi inspirado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os costumes. Isso sim é bíblico. E voltando ao assunto aqui de julgar, às vezes essas pessoas que estão fazendo algo é porque estão andando com pessoas que têm praticado a mesma coisa, têm sido influenciadas. Mas pode chegar um dia que vão entender a verdade, vão aprender, vão estudar bastante a Bíblia e vão olhar que a Bíblia nos ensina todas as coisas. A Bíblia é o manual para a gente praticar os bons costumes. E a gente ter o discernimento para não andar com pessoas que vão nos levar para baixo. E as redes sociais hoje, a mídia, YouTube,
todas as redes sociais, elas têm o poder de alavancar uma pessoa, mas também têm o poder de destruir. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vem aqui nas redes sociais para a gente falar, para a gente expor, porque uma coisa que a gente fala pode nos levantar, mas também pode nos destruir. E aqui a gente tem que vir e falar da Bíblia. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, usam de medir a vós. Eu fiz a brincadeira aqui do me diga com quem tu andas, com que eu direi com quem tu és, porque muitas vezes nós estamos errando, porque nós não conhecemos as Escrituras. Aquilo que se é passado, as pessoas vão acreditar. Eu poderia muito bem vir aqui, tentar enganar vocês, falar assim, não, versículo bíblico, que ele está lá em Provérbios, inventam provérbios aqui, e as pessoas vão começar a replicar isso que eu estou fazendo. Porque as redes sociais, quem vem aqui tem o poder de influenciar as pessoas, mas a gente tem que influenciar as pessoas com a verdade. E a verdade que está escrito na Bíblia. Me digas com quem tu andas, que direi quem tu és, não é bíblico. Mas se eu vir aqui e começar a afirmar isso aqui, inventar um versículo bíblico, as pessoas vão começar a replicar. Porque, de certa forma, a gente está influenciando as pessoas. Então, a gente quando vem aqui, a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento de falar a verdade. Aquilo que a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Eu estou muito repetindo aqui para que você entenda que muitas coisas são tiradas, às vezes, inspiradas na Bíblia, mas foi um ser humano aqui que criou um ditado popular e aquilo parece com um versículo bíblico, mas não é. A palavra diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, basicamente aquilo do ditado popular. Com quem que você está andando, meu filho? Com quem que você está andando, minha filha? As pessoas que estão andando com você estão te influenciando para bem ou para mal, para fazer o bem ou para fazer o mal, para um bom comportamento ou para um mau comportamento. Então, a gente hoje olha muitas pessoas e começa, às vezes, querer julgar aquela pessoa, mas a gente, ao invés de julgar a pessoa, tem que trazer essa pessoa para próximo, ensinar para ela e tentar trazer essa pessoa para perto da gente sem julgar, sem preconceito, sem tecer ataques a essa pessoa e trazer ela para próximo de nós, ensinar o caminho correto, ensinar o que são os bons costumes, o que são aquilo que a Bíblia nos ensina. E o caminho que conduz aos céus, a gente sabe que ele é apertado, que ele é estreito, e que conduz à perdição, ele é largo, espaçoso, é muito fácil. Então muitas pessoas estão andando pelo caminho largo e espaçoso. E a gente tem que vir aqui e pregar a verdade, falar da verdade. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém chega a Jesus, ninguém vai chegar a Deus senão por Jesus. Não existe um intermediário. Tá? Não existe um intermediário. A gente precisa aprender as Escrituras, aprender da palavra de Deus para a gente não ser enganado. Para que depois as pessoas não venham julgar a gente. As pessoas que são muito sabidas, né? Muito sábias às vezes vão querer julgar. Né? E a partir do momento que estão julgando, estão perdendo também a razão. Porque nós não devemos julgar. Não devemos julgar. Porque aquela pessoa, às vezes, que está no momento hoje ali, passando por julgamentos, amanhã pode ser uma pessoa que vai estar restaurada, uma pessoa que vai estar colocada em um alto lugar, porque realmente entendeu o propósito de Cristo na vida dele. E voltando ao assunto do menino, do Miguel, a gente percebe que ele tem convicção. A gente consegue que ele tem convicção. Ele louva, ele prega ali, ele tem convicção. Mas o menino tem 14, 15 anos, se eu não me engano. E vai passar por muitas coisas ainda. Se ele passar por esse turbilhão que ele passou, por tudo isso que ele passou e permanecer firme e andar pelos caminhos corretos,
ensinado no caminho que deve andar, pode ser sim ainda um grande pregador, um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, talvez. Mas usando a palavra. Não precisa de usar jargões, não precisa de usar coisas inventadas por humanos. Não, é vir pregar a palavra e falar. Não julgueis para que não sejais julgado. Vir e pregar a palavra. O outro versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Não se deixe enganar. As más companhias. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não se deixar enganar. Não se deixe enganar pelas más companhias para que as pessoas fiquem te julgando. Anda no caminho que deve andar, anda no caminho dos ensinamentos da palavra. A palavra de Deus não precisa de firulas e nem de rodopios e nem nada disso. É simples e direta. Jesus Cristo é o único que cura, salva, liberta. Ele está com as mãos dele estendidas dizendo para você: estou aqui, me aceite como seu Senhor e Salvador, que você vai ver as maravilhas que eu posso fazer na sua vida. Simplesmente isso. Jesus Cristo está pronto a qualquer momento. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. Ele está com as mãos estendidas. Ele é o refrigério pessoal. Deus abençoe você e até o próximo Café com Cristo. Aqui nós temos com você o nosso devocional diário, o nosso momento aqui de alimento diário, pregando a palavra e falando que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, até o próximo Café com Cristo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu comentário e seu pedido de oração. Deus abençoe sua vida.